Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, do site LAC Concursos, e eu estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da UERJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de assistente de administração. Meus amigos, minhas amigas, o nosso site é um site especializado em carreiras administrativas. Desde quando nós fundamos o nosso querido site, o LAC Concursos, em 2010. De lá para cá, nós tivemos oportunidade de atender diversos cursos online aí na área administrativa e, claro, inclusive várias universidades federais do Brasil todo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se você quer realmente ter chances reais de ser aprovado nesse concurso, você tem que ter uma estratégia de estudos, você tem que ter um projeto pedagógico, uma metodologia, senão você pode ter certeza que você será mais um aí na multidão para fazer esse concurso. Então, olha só, para ficar competitivo você tem que ter essa estratégia. Professor, mas eu quero ter essa estratégia, então convido você a conhecer o nosso site, lá o concurso, porque é o único site do Brasil que tem uma metodologia de ensino. Aqui você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta, de forma que lá no dia da prova, garanto para você que você ficará altamente competitivo. O nome da nossa ferramenta chama-se Personal Coach. Personal vem de pessoal e coach vem de treinador. Olha, papo reto. Em 2, 3 anos, quase 3 anos, dessa metodologia implantada aqui no site lá concurso, eu desconheço um aluno que cumpriu as suas metas de estudos, que chegou lá no dia da prova e não estava competitivo. Então, convido você aí a se matricular, a conhecer nosso site, que eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, apresentar para vocês aqui. Então, nosso curso online completíssimo. Vou fazer um detalhamento do conteúdo programático nesse vídeo para vocês. Atende 100% o cargo de assistente de administração. Esse edital já foi publicado, tá certo? Dia 21/10, curso completíssimo. As inscrições no concurso vão do dia 4 de novembro até dia 23 de novembro de 2014. E a data da prova é no dia 1º de 2015. Professor, e aí, professor? Prova lá em fevereiro, né? Prova em fevereiro, 1º de fevereiro de 2015, né? Gente, papo reto. Eu analisei o conteúdo programático e garanto para vocês, se vocês seguirem as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir a sua meta de todos os dias de estudo, você pode ter certeza que você, lá no dia da prova, dia 1º de fevereiro de 2015, você ficará altamente competitivo. Dá tempo? Dá tempo. Professor, quando que inicia o regime de metas? O regime de metas do LAC Concurso começa aqui no dia 10/11/2014, ou seja, dia 10 de novembro de 2014, uma segunda-feira, a segunda-feira do mês de novembro começa o Personal Coach. A partir desse dia, até a véspera da prova, ou seja, até o dia 31 de janeiro, você terá uma meta de estudos. Todos os dias, até o dia na véspera da prova. Professor, e qual que é o investimento? Você não vai nem acreditar. Apenas R$15 por mês, ou seja, 10 mensalidades de R$15, você vai ter acesso a este curso completíssimo e mais a nossa metodologia, o estudo em regime de metas chamado de Personal Coach. Professor, é muito barato, professor? Eu digo para vocês com toda certeza, o nosso curso tem um valor agregado muito superior a esse valor, mas por uma questão de postura, por decisão, resolvemos praticar preços populares. Pode ter certeza disso, que o melhor custo-benefício do mercado, de novo, melhor custo-benefício do mercado, pode vir se matricular, que você não vai se arrepender. Professor, tem restrição para assistir às aulas? Não tem. Então você tem um período de acesso, 100 dias, nesses 100 dias você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Professor, eu posso começar o curso hoje, nesse exato momento? Pode. Você pode começar o curso, iniciar o curso nesse exato momento que você já tem centenas de horas aí à sua disposição. Tá certo? Professor, quais são os cargos que o curso online do LAC está atendendo? Os cargos 204, 205, 206, que é o assistente em administração. Então, é assistente em administração. Professor, como é que está essa prova? A prova, ela está
Vocês terão 4 avaliações: língua portuguesa, noções de informática e matemática. E, claro, administração pública. Professor, são quantas questões? São 20 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 questões de informática e 30 questões aqui de administração pública, né? Professor, então você soma aqui, ó, 50, 70 questões. Professor, e o peso? Ó, língua portuguesa, peso 2, peso 1 de informática, peso 1 de matemática e peso 2 aqui de administração. Então, nós temos aqui, ó, 40, 10, 10, 60. Então, nós temos 120 pontos. Olha aí, 120 pontos aí é o total da pontuação. Professor, dá para estudar até o dia 31 de janeiro? Dá para estudar. É só você, como disse, ter uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia de estudar, cara. Senão você vai ser mais um na multidão. É possível, você tem que acreditar, né? Ah, tá certo. Professor, então, olha só, professor. Nós sabemos aqui que o peso 2 de língua portuguesa, pontuação máxima 40, e você tem a nota de corte por disciplina. Então é o seguinte, primeiro objetivo do candidato deve ser o seguinte, primeiro objetivo do candidato é não ser eliminado. Então ele tem que fazer 20 pontos de português, ou seja, acertar metade, acertar 10, fazer 5 pontos de informática, acertar 5, fazer 5 pontos aí de matemática e fazer aí 15 pontos de administração pública. Tá certo, meus amigos? Então aí é um edital aí muito fácil aí, não é muito fácil, é plausível, você consegue com certeza atingir esse resultado. Esse é o primeiro objetivo. Você sabe por que você tem que vencer o regulamento? Porque você vencendo o regulamento, você não será eliminado. Você poderá ficar classificado. O segundo objetivo seu é o seguinte. Então, primeiro, vencer o regulamento, fazer essa pontuação mínima por prova. O segundo será o seguinte, cara. O segundo é você ficar mais próximo da quantidade de vagas. Você sabe por quê? Porque o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Este concurso, nós temos a validade de 1 ano, prorrogável por mais 1. Então, a universidade, a reitoria, a administração da universidade pode convocar, sim, candidatos além daquela quantidade de vagas. Tá certo, meus amigos? Então, estamos aí, né? Professor, você vai analisar o edital? Vou analisar. Então, o edital, lá no conteúdo programático, eu vou dividir língua portuguesa em 2 blocos, porque, pense bem, língua portuguesa são 20 questões, peso 2, né? 20 questões, peso 2, então você tem 40 pontos aí de língua portuguesa. Então, a primeira parte do conteúdo programático da disciplina língua portuguesa traz assim, ó, compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, coesão e coerência, figuras de linguagem. Então, nós temos aqui esse módulo de língua portuguesa, né? Nós vamos, para atender 100% a esse conteúdo, nós vamos disponibilizar para vocês um conjunto de 7 videoaulas do nosso curso de interpretação de textos, que você pode ter certeza, fazendo o curso desse nível aqui, você fica competitivo. Depois, nós temos a parte da gramática, que vem da ortografia até o manual de redação da Presidência da República, que sempre cai questões de prova. Aí vou te apresentar o módulo do professor Sidney Martins, né? Professor nosso carioca, inclusive, que grava na nossa filial no Rio de Janeiro, ele vai atender 100%. Então, conclusão, língua portuguesa é um módulo que o nosso aluno do LAC Concursos, não terá dificuldades, né? Temos aqui noções de informática, um conteúdo básico, tá? Windows, Linux, né? Principais comandos, LibreOffice, pacote Office, noções de serviço de internet, tranquilo. O nosso módulo completíssimo, super atualizado, com muitos exercícios do professor Cato Júnior aí, atende 100% o conteúdo programático de informática. Matemática, 10 questões, matemática aí, resolução de problemas práticos com cálculos e percentagens, interpretação de gráficos. Então nós temos aí a aula de matemática aí muito bem estruturada, muito bem ministrada por 2 professores. O professor Roberto Toledo e o professor Jefferson Fiel aí gravam matemática, tá certo, galera? Administração pública, olha só. Administração pública, o examinador confundiu. Não é que ele confundiu. Ele misturou 3 assuntos.
propriamente dito de administração pública, de direito constitucional e de direito administrativo. Nós temos 3 professores, um para cada disciplina. Por exemplo, a administração pública é o professor Luiz Antônio que vai ministrar. O professor de direito constitucional é o professor Rodrigo Belmonte, e o professor de direito administrativo, professor nosso juiz de direito, professor Eduardo Calmon. Então, olha só, professor, o que você tem de novidade aqui para esse concurso? Esse módulo aqui, ó, reformas da administração pública, modelos organizacionais e a sua evolução no Brasil e no mundo, GES pública e governança pública. O que eu vou falar para vocês? Eu vou dizer para vocês o seguinte, este módulo, nós já temos ele 100% gravado e atualizado, e mais, nós vamos fazer o seguinte, aliás, nós já temos 100% desse módulo já gravado. Só que o professor Luiz Antônio, eu já incluí esse conteúdo na regravação do mês de novembro. Então, no mês de novembro, vocês terão o módulo já gravado e mais a atualização. É sempre uma atualização, sempre a atualização, aqui tem um errinho de português, a gente vai arrumar. Sempre a atualização, nós incluímos novos exercícios para os alunos aí. Tá certo, galera? A administração pública, essa aqui é a parte do direito administrativo. Tá certo? Nós já temos aí quase todo esse conteúdo disponível e nós nos comprometemos a gravar o decreto 7.724, que é um decreto aqui que complementa a lei 12.521, que é a lei de acesso à informação, e o decreto 6.944, que trata da administração pública em si. Nós vamos gravar. Então está faltando de conteúdo prático para os alunos, somente esses 2 decretos, e nós aqui do LAC Concurso, nós nos comprometemos em gravar a parte da administração pública. Tudo isso para quê? Para ser incluída essas novas aulas, exercícios, banco de questões, mini simulados, serem incluídos no nosso projeto pedagógico e você vai ficar muito competitivo. Temos aqui a parte de administração pública, parte de direito constitucional, o título 1 é dos princípios fundamentais, o título 2, capítulo 1, é dos direitos individuais e coletivos, o capítulo 2, do título 2, é do artigo 18 e 19, o título 2, capítulo 1, o título 3 aqui, não lembro o que é, e o título 3, aí, capítulo 7º, incisos 1 e 2, é sobre a administração pública. Esse conteúdo é de direito constitucional e ele já está 100% disponível, top de linha, top de linha. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que os alunos aí que estudarem aqui no LAC Concurso, essa aqui vai ser a melhor preparação para o cargo de assistente de administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Podem ter certeza. Professor, faça um resumo do que já tem de aula disponível para estudar agora. Tudo bem. Informática, 18 horas. Língua portuguesa, 28 horas. Interpretação de textos, 9 horas. Administração pública, 73 horas. E matemática, 32 horas. Lembrando que a administração pública, nós temos aí 3 disciplinas básicas, que é a própria administração pública, o direito administrativo e direito constitucional. Professor, no total, nós estamos começando esse curso com 161 horas de videoaulas gravadas, já disponíveis, 100 dias de acesso, e você pode aí fazer um mínimo investimento de R$15 por mês, menos de R$1 por dia, 50 centavos aí, um curso completíssimo. Tá aí. Sabe o que a experiência de concurseiro profissional me ensinou? Me ensinou o seguinte, que o aluno, se você fornece somente as videoaulas para ele, é claro que já é um grande ganho, já é um avanço, você já tem um material de primeira qualidade aí, primeira linhagem para você estudar. Mas isso não é suficiente. O aluno, para ficar competitivo, para ele ter realmente chances de conseguir pontuar, ele tem que ter um projeto pedagógico. Porque sem projeto pedagógico, sem a estratégia, ele não vai para frente, pode ter certeza, ou ele demora muito tempo para obter resultado. Esse concurso não está difícil. Eu olhei esse conteúdo, qualquer aluno aí que está parado, o aluno aí que está um pouco enferrujado, ele pode ter certeza que ele pode conquistar essa vaga. Depende da dedicação do aluno, né? Então, convido vocês agora para conhecer essa metodologia nossa, um projeto pedagógico exclusivo, único para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
personal coach, né? Bacana, personal, pessoal, coach, treinador. Professor, bacana, gostei, vou pagar para ver, professor. Estamos juntos nessa. Vamos estudar juntos. Você quer estudar? Então você tem que, primeira coisa, você tem que se organizar. Eu sempre digo, você tem que ter condições de estudo. Então vai lá, faça uma reunião de família, chama a patroa, chama o maridão, filhos, pai, mãe, avó, sogro, sogra, todos aqueles que lhe querem bem, e fala o seguinte: eu vou fazer um concurso público, eu quero a ajuda de vocês, por favor, me deixe estudar, que você vai chegar lá, hein? Essa é a primeira coisa. Então, criar essas condições. E segundo, claro, estudar. Professor, quanto tempo eu preciso ter para poder cumprir 100%, professor? Para poder cumprir 100% o conteúdo. Segunda a sexta, de 2 a 3 horas por dia, mas de relógio. Pode ser 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora de madrugada, não interessa. Você tem que cumprir a carga horária. Sabadão, de pouco mais pesado, 6 horas por todos os sábados. E domingo aí, 3 horas de estudo por todo domingo, que é a nossa parte aí, que é a parte da revisão. Pronto, com essa carga horária, com essa organização, nós montamos o projeto pedagógico do curso Personal Coach para cumprir. Professor, eu tenho muito mais tempo. Glória a Deus, parabéns. Então você tem mais obrigações. Você pode antecipar as suas metas de estudos. Sempre nós trabalhamos aqui com 1 semana de antecedência aí para a galera aí, né? Tá certo? Vamos lá. Professor, está confirmado o Personal Coach, confirmado, dia 10 de novembro de 2014, começa o primeiro guia de estudos, mas você pode ter certeza aí que você pode começar a estudar hoje, que já tem videoaulas disponíveis. Tá certo? Então, falando um pouquinho do Personal Coach, é uma ferramenta que nós criamos, exclusivos aqui do LAC Concurso. Você acessa o site, clica em Personal Coach e você vai ter uma tela como essa. Aqui tem o que é personal, é um vídeo explicando o Personal Coach. Você tem aqui os mini simulados, como é que você pode participar dos mini simulados. Você tem o mapa de batalha, que é a sua evolução semana a semana. Você tem o rank é para demonstrar os melhores alunos da turma, tá certo? Esse aqui para você ter uma referência. Poxa, professor, eu estou competitivo? Não, olha o rank, você tem que sempre se posicionar no ranking. Tem os meus LACs, que é o nosso programa de fidelização, e você tem aí os testes aí que você exercita aí, são os exercícios das mini questões. Pronto. Professor, eu quero aula. Você clica aqui, semana 1. Semana 1, você tem já as semanas, aí cada semana vai aparecer uma abazinha, até completar todo o projeto pedagógico. Então aqui nós temos aqui a semana 1, tá certo? Por exemplo, tem aqui, ó, língua portuguesa, dia 10/11, a aula já está disponível para vocês. O que eu tenho que fazer, professor? Olha como é que o nosso método trabalha. Antes de você fazer a prova, você assistir a aula, nós convidamos vocês a fazer uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial não vai computar por ranking nada, é a sua interna. É para saber, tá certo? Para você ter uma noção como é que se encontra o seu conhecimento já existente desse assunto. Aí você assiste a aula, o farol está vermelho, ele vai pular para verdinho, ficou verdinho, você faz um mini simulado, esse mini simulado são 8 questões da aula que você assistiu, você vai ter o desempenho da aula, certo? E depois nós convidamos vocês aí para o banco de questões. Banco de questões são exercícios que já foram cobrados em provas anteriores. Pronto. Acabou? Não acabou. Tem a avaliação do dia. Na avaliação do dia é o seguinte, cara. Você vai fazer 20 questões. 8 das aulas do dia e 12 de aulas anteriores. De forma que você sempre vai estar o quê? Na revisão constante do conteúdo. Tá certo? Beleza? Tá aí, super projeto pedagógico, né? Professor, mas o que aconteceu? Eu perdi aula. Não, aqui você não perde aula. Todas as aulas são gravadas, são editadas e ficam à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Então faço um convite para vocês, 100 dias de acesso, 10 mensalidades de R$15, um curso completíssimo para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus e venha fazer uma experiência conosco. Tchau, tchau.